Mais de 23 mil doses da vacina já foram aplicadas no Maranhão. Mas quem são essas pessoas que já receberam a tão desejada imunização contra o novo coronavírus? Com o início da vacinação, muitas pessoas têm se perguntado sobre os métodos que definem a elaboração dos grupos prioritários. Mas antes de falar sobre isso, é importante destacar que o governo federal elabora o seu plano de vacinação, que serve como base para a elaboração dos planos estaduais e municipais. Mas é o governo municipal o responsável pela execução da vacinação, por levar a imunização até as pessoas. Atualmente, no Brasil, o processo de imunização contra a Covid-19 funciona assim. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, compra as vacinas aprovadas pela Anvisa. No caso, a Coronavac, fornecida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e a vacina Oxford, produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Após a aquisição, o governo federal faz o envio para os estados, que são responsáveis pela logística de distribuição aos municípios. A partir daí, as equipes de saúde, lideradas pelos prefeitos das cidades, devem aplicar as vacinas na população, obedecendo rigorosamente os grupos prioritários. No Maranhão, o governo estadual apresentou seu plano de vacinação contra a Covid-19, priorizando na primeira fase trabalhadores da saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, que são aquelas que moram em um asilo, por exemplo, população em situação de rua, população indígena, pessoas que vivem em terras demarcadas por aldeias, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, pacientes oncológicos e em diálise. Na segunda fase, devem ser vacinados idosos com idade entre 60 e 74 anos. Já na fase 3, a prioridade é para as pessoas que tenham algum tipo de doença crônica, como diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade grave. A previsão é que 1.750.000 pessoas estejam vacinadas no estado após essas 3 fases. O restante da população deve ser vacinado após as 3 fases iniciais, em cronograma que ainda vai ser definido pelo Ministério da Saúde. Quais os critérios para vacinar primeiro uns, depois outros, é o que explica a médica Rosana Castelo Branco. O Plano Nacional de Imunização, ele sempre visa a vulnerabilidade dos casos. Então, por isso que a gente coloca os grupos mais vulneráveis primeiro. Primeiro, a saúde, né? Os profissionais da saúde, porque são pessoas que estão mais ligadas diretamente, mais expostas ao novo coronavírus. E segundo, os idosos. Por que os idosos? Porque o idoso, ele tem uma vulnerabilidade maior às doenças infecciosas, ele tem um risco de agravamento e óbito maior. O plano, na realidade, ele visa diminuir os casos graves e o óbito. Então, por isso que a gente faz o grupo mais vulnerável primeiro.